Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um SIG de Toxicologia Clínica. Hoje a gente vai falar sobre quando a foto vira dado, boas práticas em fotografia clínica para IA e em dermatologia. Gostaria de agradecer a presença de todos, informo que sugestões e críticas ao SIG de Toxicologia Clínica podem escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@el.br. Durante a fala dos palestrantes, eu sugiro que vocês enviem dúvidas no bate-papo público ou em perguntas, que é no canto superior esquerdo da tela, que ao final da apresentação a gente vai discuti-las. Enfatizo que essas lives são promovidas pelo SIG de Toxicologia Clínica via Rede Universitária de Telemedicina. E para ir para a nossa palestra de hoje, então, nós temos aí o prazer de contar com a participação da Karina Lumio-Kita e da Isabelle Carvalho. A Karina, ela é médica dermatologista, formada pela Unifesp, com residência em dermatologia pela Escola Paulista de Medicina e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atua no Hospital Israelita Albert Einstein em projetos de inovação em saúde, com foco em dermatologia clínica, padronização de fotografia médica e aplicação de inteligência artificial na prática assistencial. A doutora Isabela Carvalho é uma cientista de dados no Hospital Israelita Albert Einstein, com atuação em projetos de inovação que integram inteligência artificial, ciência de dados e saúde digital. Ela é doutora em Ciências da Computação e Matemática Computacional pelo ICMC USP, mestre em Saúde na Comunidade pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e bacharela em Informática Biomédica pela USP. Isabela e Karina, novamente, meu muito obrigado por ter aceito o convite e passo a palavra para vocês. Obrigada, Camila. Eu agradeço o convite da professora Melene também aqui por nos indicar. Boa tarde a todos, obrigada aí pelo tempo, né? Eu vou começar aqui a explanação. Eu não tenho acesso ao chat a hora que eu começar a apresentar, mas, por favor, Camila, fica à vontade para me interromper se achar necessário. Deixa eu só compartilhar minha tela, ver se eu aprendi aqui. Por favor, vocês veem a apresentação já? Estou vendo ela, agora só falta botar no modo apresentação, tá? Tá certo. Agora sim, perfeito. Então, obrigada. Eu vou começar aqui, aí como eu disse, eu estou sem ver vocês, por favor, me interrompa, inclusive a hora assim que a Karina entrar na apresentação para eu ter uma noção aí. Obrigada, viu? Obrigada a todos novamente, obrigada pelo convite aí. O que a gente vai falar um pouquinho hoje? A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial e como dados de dermatologia e fotos clínicas de lesão de pele apoiam aí em construções de inteligência artificial, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência e também falar um pouquinho de alguns projetos que a gente está lidando com isso aqui dentro do Albert Einstein. Eu vou pular essa parte, né? O Camilo já gentilmente nos apresentou, então eu vou falar um pouquinho aqui, a Karina também, eu a nível de dados, a Karina a nível de como ela vê essa foto e como ela precisa que essa foto seja tirada na dermatologista para que os padrões da IA entendam como o médico vê. E aqui eu trago só, na verdade, uma indagação que vocês até sabem mais que eu, né? Se é difícil diagnosticar doenças de pele. Na verdade, não é uma dificuldade que a gente tem em diagnosticar, mas a nossa realidade é fazer com que todos esses pacientes cheguem até um especialista, um dermatologista, para conseguir que o seu diagnóstico seja efetivo. A gente tem aqui um dado, né, que 90% dos municípios brasileiros não tem dermatologista, e quando a gente fala de região norte, a gente tem mais de 300 mil pessoas para um especialista. O que a gente vê aí, né? A gente vê aí uma dificuldade de referência, contra-referência, que esses pacientes, esses especialistas cheguem até o paciente, inclusive alguns programas estão sendo lançados recentes, né? Os mais especialistas e tudo mais, para a gente combater essa lacuna. Isso é uma lacuna que a tecnologia pode ajudar, né? Como que ela pode ajudar? Ela pode ajudar triando esses pacientes e fazendo com que ele chegue mais rápido ao especialista e ao especialista certo. É lógico, eu vou falar várias vezes isso, e eu queria trazer também uma questão como uma especialista de dados. A IA nunca vai roubar o emprego de ninguém, a IA não vai substituir ninguém, ela é extremamente limitada no que ela faz, né? Apesar da gente ter aí se surpreendido com LLMs, com o ChatGPT e afins,
né? Esses modelos ainda são muito limitados e eles só conseguem responder o que ele vê. Então, por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com o que ele vê e como ele vê. E aqui é um pedacinho que a gente está querendo falar, que quando ele vê imagem, está lidando com saúde, paciente, como e por que ele precisa ver de uma maneira excelente esse dado. Dito isso, especificamente para dados em saúde, a gente tem uma escassez de dados, né? A gente está na era do Big Data, a gente está construindo dados a todo momento, os nossos dados estão expostos, mas quando a gente fala em dados em saúde, qualidade de dados em saúde, a gente tem pouquíssimos bancos de dados de qualidade. Aqui são alguns exemplos, e se vocês prestarem atenção, são exemplos que majoritariamente pegam o norte global ou população asiática. E se a gente está falando de pele, são peles totalmente diferentes da nossa pele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em construir inteligência artificial, ferramentas em cima desses dados públicos e fazer com que eles sejam aplicados à nossa população. Isso é errado, faz com que não tenha diversidade de dados, faz com que a nossa resposta não seja coerente e que a gente propague estereótipos, propague preconceito e não seja efetivo nas nossas triagens diagnósticas, né? Então, a gente precisa de diversidade do dado, a gente precisa que o nosso dado seja coletado aqui na nossa população, com a nossa representatividade, com a nossa diversidade, para conseguir começar a construir IAs para nossa população. Isabelle, só comunicando que a doutora Karina Okita se encontra presente, tá? Tá bom, obrigada. Oi, Cá, seja bem-vinda. Estou terminando aqui, já te passo a palavra. Então, seguindo aqui o raciocínio, o que a gente quer falar com isso quando a gente constrói um banco de imagens, né? Sempre que a gente vai pensar nisso hoje, apesar de, aí o Camilo me trouxe algumas informações, né? Seja a rotina de vocês já tirar uma foto e você vai falar, Isa, mas aqui a gente já tem um monte de foto. E eu queria falar para vocês que esse monte de foto que vocês têm é ouro e é pioneirismo, porque não tem isso no Brasil, não tem nenhum dado publicado, nenhum banco de dados, nada na nossa população, na população brasileira que tenha imagens de lesão, imagem da nossa pele, não tem nenhum estudo com isso, né? São estudos que estão começando, por isso que é tão importante a gente ir a fundo nisso, né? O modelo de IA, ele vai ver textura, padrão, cor nessa foto, por isso essa foto precisa trazer uma boa textura, uma boa cor, mostrar, né, bordas, relevo, características específicas, né? Aí a Karina vai dar mais exemplos aqui de quando é uma lesão que é uma placa, quando é uma lesão que tem algum ponto ali de pus, né? Esses pontos específicos. Apesar da gente estar na rotina tirando fotos e isso a gente achar que tira uma boa foto para a gente postar, né? Não é a mesma coisa uma boa foto que essa IA vai ver o padrão. Como eu disse, assim, isso é uma coisa muito importante ficar na nossa cabeça. Ela vai aprender só o que ela está vendo. Ela não consegue extrapolar o raciocínio, né? Não, é uma inteligência artificial. Então, assim, se a gente mostra fotos que tem sempre alguma coisa roxa ali no meio, ela vai achar que esse roxo é um padrão. Se a gente ensina ela o que é uma garrafa e o que é uma cadeira e pergunta para ela o que é uma bicicleta, ela vai tentar achar alguma coisa parecida ou ela vai chutar. E aí nesse chute que mora o perigo quando a gente está falando em saúde, né? A gente precisa tomar cuidado de como construir novamente e tomar cuidado em iluminação, em foco, em ângulo, em filtros, porque toda distorção na foto vai fazer com que ela enxergue padrões que não são reais nessa pele do paciente. Cá, você quer que eu vá passando aqui ou você vai me falando, por favor? Você ouve a gente? Não está saindo seu áudio, Karina. Ele está aberto aqui,
No símbolo, mas ele não sai. E agora? Agora sim. Desculpa, eu estava conectada no meu celular. Boa tarde, pessoal. Desculpa os minutinhos de atraso aqui. Muito prazer, sou a doutora Karina, dermatologista pela Escola Paulista de Medicina e trabalho aqui no Einstein, na área de inovação. Há alguns anos aí vindo trabalhando com as imagens. Então, eu vou te falando, Thaisa, acho que é mais fácil você ir passando. Acho que a ideia aqui é trazer um pouquinho de melhorias do que vocês já fazem, né? Então, vocês já estão acostumados muitas vezes a fotografar para registro mesmo, e eu trago da minha experiência do que já tirei muita foto lá na universidade, que eu era preceptora do ambulatório de psoríase, a gente sempre precisava apresentar casos, né? Colocar em artigos, já vim trabalhando em vários projetos do Einstein também, e a gente foi vendo que, assim, chegamos na conclusão que essa é a melhor maneira, e esse foi o protocolo que a gente instituiu para esse projeto. Então, quais fotos a gente deve tirar para mostrar bem uma lesão? Ou, inclusive, também esse raciocínio veio da telemedicina na época da pandemia, em que a gente precisava de fotos do paciente para conseguir examinar, né, e fazer um atendimento online. Então, o que eu preciso para conseguir demonstrar a lesão de pele para o médico? Eu preciso de uma foto com texto, que é essa foto mais geral, que fala assim, qual é a distribuição da lesão e a localização do corpo. Então, a foto de longe, imaginem isso. Se ela está na perna, se está no tronco, se tem simetria ou se é só de um lado. E aí pode tirar aí quantas fotos vocês precisarem para mostrar a localização e distribuição das lesões. Pode passar. E outro tipo de foto já é uma foto mais detalhe, que é uma foto de perto. E essa foto é fundamental para nós, dermatos, entendermos o que está acontecendo, ou, enfim, uma IA analisar e conseguir diferenciar uma coisa da outra. Então, essa foto ela tem que ser mais de perto, mostrando, por exemplo, se tem úlcera, né? Úlcera, quando perdeu a superfície, já está aquele vermelhinho mais úmido, mais um sangue, ou se é apenas um eritema, é um vermelho intenso, né? Aquele vermelho que está tão inflamado que fica até quase vinho. Então, quando você está de longe, você não enxerga, mas se você faz uma foto de pertinho, dá para entender se pelo brilho, se está fechada a pele ou não. Isso faz muita diferença. Por exemplo, se tem crosta, se é queratósico, que é esse branco que fica em cima, ou verrucoso. Então, esses detalhes que fazem a diferença para a gente. E mudam muito de uma doença para outra, às vezes até capaz de diferenciar uma coisa de outra só nesse olho, né? E aí eu até brinco que os pacientes, muitas vezes, né, quando vão mostrar no exame físico ao vivo para nós, eles mostram assim, tira a camiseta e fala, aqui, ó, faz assim, gira e já quer colocar a roupa. Eu falo, calma, deixa eu olhar com detalhe. Eu fico uns 2 minutinhos olhando aquilo ali, aí eu fico olhando cada detalhe. Então, realmente é esse olhar nosso de perto que a gente quer representar aqui nessa imagem. E quando, na observação, só volta um pouquinho, se tiverem 2 lesões próximas, pode ter mais de uma lesão na mesma foto, não tem problema, quando tem uma aqui, não dá para isolar a lesão. Então, você pode tirar na mesma foto, o importante é conseguir mostrar a nitidez. E quando tem uma num braço e outra nas costas, elas são lesões diferentes, e eu sempre falo, é importante tirar a foto de uma e da outra, é uma psoríase. Eu tenho uma lesão aqui e a outra ali, elas são diferentes, apesar de ser da mesma doença, e isso aumenta a diversidade para a gente. Então, é muito valioso que tire foto detalhe de cada lesão que o paciente tem. Pode passar. E aí é isso que eu acabei de falar, quando o paciente tem várias lesões, por exemplo, tem 5 lesões diferentes de hanseníase, você tira as fotos de longe para mostrar que está no tronco, que está num braço, no outro, e depois vai lá e tira uma por uma foto de pertinho, que significa ela centralizada ali, com mais nitidez. Pode passar. Agora a gente vai entrar em umas partes assim, como a gente se posiciona com o celular, geralmente a gente vai estar com o celular, né? Aqui eu estou representando quando a gente vai tirar foto num ambiente que tem luz externa. Então, por exemplo, aqui no meu consultório eu tenho um janelão. De preferência, colocar o paciente de frente para essa janela. Então, por exemplo, a lesão está nas costas, o paciente vai ficar de costas ali para a janela,
e eu vou entrar com o celular e tentar tirar a foto sem fazer sombra, sem entrar na frente o suficiente para fazer sombra. Quando a luz vem de uma área bem grande, né, a janela é grande, não vai atrapalhar e fazer sombra. Pode passar. Mas quando é uma luz do teto, principalmente à noite, ou é só um foco ali de luz que está indo para o paciente, às vezes quando você coloca a mão ou a cabeça mesmo, faz sombra da nossa cabeça em cima da lesão. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Então, claro que foto de noite às vezes é bem mais difícil, mas é possível e precisa acontecer também, né? Nem sempre a gente vai estar tirando foto de dia com uma boa iluminação. Então, sempre preferencialmente luz da janela e quando não dá, luz do teto mesmo. Pode. E aí, quando é lesão em cavidades ou dobras, às vezes vale até a pena deitar o paciente. Então, por exemplo, dentro da boca, dentro do nariz, é difícil. A gente pede para evitar de tirar com flash, porque a gente não quer esses reflexos, né? Quando bate uma luz assim que é intermitente, fica um brilho que a gente não quer que apareça, porque isso confundiria a IA. Então, o ideal é, dentro da boca, eu deito o paciente em algum lugar, porque pelo menos a luz está vindo do teto, isso já ajuda. Venho com o celular, me posiciono, e ainda se puder, eu coloco outro celular ou uma lanterna e ilumino com essa fonte de luz contínua, né? Aí, iluminando ali dentro, eu tiro a foto, ou alguém segura, né, uma outra luz. Não sei se deu para entender, e não sei se as pessoas conseguem abrir microfone, tirar dúvida. Conseguem, Isa? Se tiverem dúvida. Eu acho que é no final, né, Camilo? Tá. Correto, no final. Tá. Então, se ficarem alguma dúvida disso. Tá. E aí, o que eu vou... Quais são as características? Então, esse foi o jeito da gente se posicionar. Agora, quais são as características que a gente olha depois que você tirou foto para ver se a foto está boa? Então, nitidez é uma das características principais. Então, a área de interesse tem que estar bem focada. Para isso, a gente sempre pede para tirar com a câmera traseira, evitar de tirar na selfie. Então, às vezes, vai pedir para o paciente mesmo tirar, às vezes ele tira na selfie, a câmera é pior. Sempre lembrar de limpar a lente da câmera com um tecidinho, se for preciso, que às vezes vai engordurando a câmera. E para evitar tremores, muitas vezes é difícil, na hora que você clica, mexe. Você pode encostar os próprios cotovelos assim no corpo e segurar o celular com mais firmeza para gerar estabilidade. Ou, às vezes, eu até me apoio quando é foto na mão. O paciente põe a mão aqui na mesa, eu apoio meus cotovelos na mesa ou em algum lugar para ficar firme e parar para poder tirar a foto. E aí eu sempre clico também na imagem na própria tela do celular, né? Isso aí ajuda a dar foco na lesão de interesse. Se a lesão ela é tridimensional, como essa daí, ela tem um volume, uma profundidade, é normal que uma parte da imagem fique desfocada. Então, nessa imagem, os dedos, o dedo, a unha, aquela beirada, tá meio, né, a parte de cima, aqui desse lado, tá desfocada. Mas não tem problema, o dedo não é a área de interesse e é impossível a gente fazer foco em tudo, né, principalmente com uma câmera ali do celular. Então, eu tiro a foto, posiciono o celular, aperta ali, né, clica nessa área da lesão, ele vai focar nessa região, focou, tira a foto. É isso, pode passar. Outra coisa que eu vejo, além da nitidez, se a lesão está nítida, né, com todos os detalhes, é o enquadramento. Quanto ao enquadramento, significa o quê? Que a lesão que eu quero, ela tem que estar no meio e não tanto na beirada, né? Então, às vezes, a lesão é no pé. Aí, às vezes, as pessoas tiram foto e o pé está na parte de baixo da imagem e tem toda a perna e a coxa para cima. O que ficou no meio é o joelho. Então, não faz muito sentido. Eu tenho que posicionar melhor para que a área de interesse fique no meio da foto, tá? E só uma coisa que eu esqueci de falar, como que a gente avalia se está nítida? Quando eu dou zoom ou quando eu olho bem de perto, eu consigo enxergar os vasinhos com nitidez ou as crostinhas, aquelas escamas, né, de pele que estão saindo, ou tá tudo embaçado, tá? Seria mais ou menos isso que a gente olha. Além disso, a gente também pode avaliar o zoom. E aí, o zoom depende se a gente está falando de uma foto com texto ou uma foto detalhe. Então, essa foto com texto, o zoom, ele é mais
out mesmo, né? Mais fora, mais longe. E a foto detalhe, eu quero realmente que esteja próximo o suficiente para mostrar os detalhes da lesão. E sempre, quando a gente vai tirar uma foto detalhe, não fazer direto aquele zoom que a gente dá com 2 dedos no celular. Primeiro, a gente vai com o celular, aproxima o máximo que dá, veja onde que fica bom, que está enquadrado, né? Que fica a lesão no meio, com um pedaço de pele ao redor, e que eu consiga enxergar os detalhes. Mas depois, se precisar ainda aproximar um pouquinho mais, eu posso dar um zoom ali digital no celular. Mas o ideal, porque quando você dá esse zoom digital, qualquer tremidinha, ele embaça muito. Então, o ideal é primeiro a gente se aproximar com a própria mão, com o próprio celular. Quanto ao ângulo da foto, então, o ideal é sempre posicionar a câmera de frente para a lesão. Então, se eu tenho a lesão tá aqui, eu vou tirar com o celular paralelo à pele da pessoa, né, de frente. Quando você pega e tira meio de lado, na diagonal, a lesão que era um círculo, ela fica oval, né? Então já distorce o formato da lesão. Então, às vezes, úlceras que eram bem redondas, elas ficam alongadas. A ideia não é essa. Então, para padronizar, a gente posiciona sempre de frente, a não ser que seja uma foto em especial, que neste tipo de doença eu quero sempre ver se a lesão tem um volume, uma elevação. Nada impediria de tirar uma foto de lado para mostrar que ela é elevada, né? Mas a princípio a principal foto é sempre de frente. É isso. E atenção para não fazer sombra com o celular. E nunca usar filtros, né? Sempre a gente tem alguns celulares que entra automático, alguns filtros de beleza ou de cor e tal. A gente sempre orienta a deixar no padrão. Lesões com infecção secundária, que significa o quê? Às vezes a pessoa já tinha uma úlcera ali ou alguma lesão da doença dela há um tempo, só que aí de tanto coçar, por exemplo, uma dermatite atópica, acho que fica mais fácil, né? Dermatite atópica é aquele que as crianças ficam coçando muito a pele, aparece uma lesão meio avermelhada, que descama um pouquinho e coça, é isso, mas a pele é íntegra. Ela é seca, né? Bem seca. De tanto a criança ir lá e coçar, às vezes abre fissuras, entram as bactérias e aí fica com uma infecção bacteriana. Aquilo faz com que a lesão se modifique. Ela fica mais úmida, secretiva, saindo um líquido, e aí precisa ou passar um antibiótico local, ou tomar, enfim. Mas são lesões, então, entende que modificou? E as duas muitas vezes são importantes, né? Depende de para qual projeto você está coletando essa imagem ou para qual propósito, né? Às vezes é para registro mesmo daquele momento, então sim, é importante tirar foto mesmo com infecção secundária, mas sempre registrar isso. Isso é importante. Eu avaliei, na verdade eu concluí que isso aqui é uma infecção bacteriana que está por cima da lesão de base. Aí depois que você tomar o antibiótico uma semana, ele vai voltar com a lesão de base, mas sem as características de estar úmido, entende? Então, são duas coisas diferentes. Sempre que tiver uma infecção secundária, pode tirar, mas sempre é importante registrar isso, né? São lesões diferentes. Lesões de couro cabeludo ou áreas extremamente pilosas. Muitas vezes a lesão está ali embaixo do cabelo e a gente precisa fotografar aquilo. Idealmente, cortar o cabelo com tesoura, para não machucar o couro cabeludo, né? Não fazer outras microfissuras, se o paciente permitir, mas é difícil permitir isso, né? Só se for realmente uma lesão muito importante, que aí vai precisar operar até, aí acaba cortando. Se não, o próprio paciente afasta ou algum auxiliar afasta os fios de maneira que você consiga enxergar o melhor possível a olho nu e fotografa assim. Aí a gente consegue ver, por exemplo, aí que tem algumas crostas, né? Parece uma foliculite, alguma coisa assim. Mas sempre a área pilosa é um pouquinho mais difícil mesmo. E aí aqui alguns exemplos, uma foto, por exemplo, se a gente olhasse só essa foto detalhe, eu não tenho ideia de onde que é, não dá para saber, né? Se é um braço, é um rosto, é um tronco. Agora, essa outra foto, eu só afastei um pouco, não é super, não precisa ser super de longe, mas eu já sei que tá no nariz.
já está entre os olhos ali, inclusive foi até bom que nessa foto conseguiu excluir a área dos olhos, né? Sempre que a gente consegue excluir, na maioria das vezes é benéfico, né? Que não identifique o paciente. Aí, quando tem uma lesão muito grande, por exemplo, como que eu tiro a foto, detalhe e contexto? A contexto é mais fácil. Tira bem de longe, apareceu que está no tronco, tá ótimo. Foto detalhe. Como nesse caso a lesão é muito grande, uma foto detalhe, se fosse uma foto só detalhe, praticamente seria a mesma ali do contexto. Aí eu não ia conseguir ver os detalhes. Então, eu geralmente oriento que tire bem de perto, mesmo que pegue só uma parte da lesão, né? Então, o quadrado inteiro da imagem contém lesão, praticamente não contém pele sã e tudo bem, mas eu consigo sim ver as escamas, as crostas, uma área ulcerada que é sem pele, né, com um brilho diferente. Então eu consigo enxergar esses detalhes e, inclusive, daí eu posso ir tirando de parte em parte, de cada parte que eu achar que é diferente, entendeu? Então vão sair daí várias fotos, detalhes dessa foto, tá? Dessa lesão, desculpa. Essa daqui é um exemplo que eu até quis colocar para mostrar que é uma foto já detalhe e contexto ao mesmo tempo. Eu sei que está na asa nasal direita do paciente e já mostrou de perto. Só que a única coisa que poderia ter melhorado é a iluminação e nitidez. Tá vendo que parece que a foto está um pouco escura e, consequentemente, quase sempre que a iluminação está ruim, ela fica embaçada, com pouca nitidez. Então, se posicionasse esse paciente de frente para a janela ou usasse uma outra fonte de luz, um celular assim iluminando de perto aqui, eu conseguiria tirar uma foto com mais detalhes, seria melhor, tá? Então, só em resumo, esse ponto eu não falei, que a foto deve ser sempre tirada antes de qualquer procedimento, então isso é bem importante lembrar, porque às vezes marcou com canetinha ou biopsiou, daí já era, né? Modificou a lesão natural como ela era, para esse tipo de projeto, por exemplo, que a gente está, não adiantaria, porque a gente quer pegar lesões como elas são, sem nenhuma modificação. Inclusive, antes de anestesiar, antes de passar pomada, né? Ou passou um anestésico, ou passou uma pomada, ou fez uma injeção para poder fazer biópsia, aí já modificou, tá? Inclusive, né, ele faz, às vezes, vasoconstrição com o anestésico, e isso modifica a cor da lesão. Sempre usar a câmera traseira, não usar selfie, limpar a lente, lembrar de centralizar e focar, né? Clicar na tela para ele ficar bem nítido. A iluminação deve ser adequada, nem fazer sombra com a mão ou com o nosso próprio corpo, e nem estourar demais a luz. Se você, às vezes tira no ambiente externo mesmo, que não é dentro com janela, a luz, às vezes, do sol até estoura um pouco e fica muito brilho, e aí uma das áreas que nem era branca da lesão, ela chega a ficar branca, de tanto, né, dependendo do tipo de lesão, acaba que faz esse brilho. Não é o ideal, mas tudo bem, às vezes não é sempre possível tirar uma foto 100% perfeita, né? A câmera sempre perpendicular, assim, paralelo à pele, perpendicular à lesão, não na diagonal, não utilizar os filtros, sempre manter o padrão da câmera de configuração, e para lesões múltiplas, várias fotos detalhes, e para lesão extensa também, várias fotos detalhes. Tá, vamos lá. Obrigada, Ká. Aí, o que a gente queria trazer para vocês? Tá bom, tirar uma boa foto, construir um banco de imagens, né? Realmente dá muito trabalho. E como eu disse para vocês, no nosso contexto aí para a população brasileira, a gente tem praticamente zero exemplos aí para explorar da literatura. E aí a gente queria trazer um pouquinho de, além de muitas outras ideias, uma ideia que está sendo construída aqui do que pode ser feito com isso, né? O que pode ser feito com essas imagens, né? Como que a gente pode ajudar e usar a inteligência artificial e usar a tecnologia, explorar esse dado. Tem um outro ponto só que eu queria complementar ali da fala da Ká, é uma prática comum, a hora que está tirando foto também, medir a lesão, né, Ká? E aí colocar uma régua bem no meio da lesão, assim, e às vezes tira a foto com essa régua no meio, né? Tem um estudo que é até famoso aqui
na área de ciência de dados, que tem uma alta acurácia, é com um exame de imagem, né? E foi publicado em vários lugares, e quando os pesquisadores foram ver o que aquela IA estava vendo, ela estava vendo o nome do dispositivo, que sempre aparecia ali naquele exame, aquilo era um padrão, e aquilo ajudava o desfecho, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses artefatos, né? Como eu disse, para não falar, eu tenho 90% da acurácia, mas ela está vendo ali que tem um 5 na régua toda vez, então por isso que é um acidente loxoscelicos, né? Posso só comentar uma outra coisa? Curativo também, né? Às vezes vem com gaze e o micropor. E aí, quando tira, se possível, tirar tudo, não deixar ele pendurado, né? Claro que depois é possível fazer recortes, se for para IA, mas sempre se você tirar fica melhor. E também, se possível, limpar aquelas colas, né? Porque às vezes fica muita cola, fica um negócio quadrado, que a gente sabe que não é da própria lesão do paciente. Então, mais um artefato para ficar atento, além da régua. Obrigada, Ká. Aí, como que a gente chegou, né, até esse convite? A gente está desenvolvendo um projeto, é um projeto PROAD, né? Então, é um Einstein em parceria com o Ministério da Saúde, e mais aí 10 colaboradores, que um deles é a doutora Marlene e o doutor Daniel aí, que faz parte do grupo de vocês, conhecido de vocês. A gente vai desenvolver um aplicativo que vai triar doenças negligenciadas com manifestação cutânea, mas com a inclusão aí do acidente loxoscélico, que foi uma demanda do Ministério, e indicação do Ministério aí, a parceria da Marlene com o Dr. Daniel. Esse aplicativo, ele vai incorporar a inteligência artificial, essa é mais que uma, né? O que ela vai ver? Ela vai ver a foto da lesão clínica, mais alguns dados clínicos e ambientais. A gente constrói um modelo que a gente chama de multimodal. Por que multimodal, né? Porque ele vai lidar com diferentes naturezas de dado, o dado estruturado, que tem o clínico e o ambiental, e o dado de imagem, que é a foto da lesão. São algoritmos diferentes que lidam com entrada de dado diferente para essa construção, por isso que a gente chama de modelo multimodal, e nos dá um resultado. Esse resultado, como eu disse, ele é uma triagem diagnóstica, ele vai sugerir, com base nos dados, a possibilidade de ser ou uma leishmaniose, ou um loxosceles, ou uma lobomicose, e aí ajudar a triar esse paciente. Esse aplicativo vai funcionar também offline, então essas IAs vão ser embarcadas. É um desafio aqui do nosso grupo, porque para isso elas precisam ser leves, para conseguir aí alcançar os agentes comunitários e médicos não especialistas. Aqui a gente está num grande esforço, foi aí que a gente viu e foi criando essa expertise de dado e construção do banco de dados, coleta prospectiva, né? Então, acho que aqui já lidou com pesquisa em coleta prospectiva, sabe o desafio que é. A gente tem aqui, né, os critérios de inclusão e exclusão definidos considerando as nossas doenças-alvo aqui. A gente tem esses 10 parceiros espalhados pelo país, né, considerando a alta incidência dessas doenças no nosso país. Como a Ká disse, a foto é sempre tirada antes de qualquer procedimento, não tem filtro, não tem edição, tem múltiplas lesões. A gente pede múltiplas fotos e a gente usa uma ferramenta que é conhecida aí na área de pesquisa clínica, que é o REDCap Mobile, para apoiar a gente na coleta desses dados, né? A gente passou pelo comitê de ética, tanto do Einstein quanto dos colaboradores, né? Estamos nessa fase aí de coletar e já construir as IAs e o aplicativo. Eu queria ir finalizando aqui a nossa explanação, né? Por que a gente trouxe da foto ao diagnóstico é que a gente tira uma foto para acompanhar e pode apoiar a construção dessas tecnologias. A padronização ajuda a construir outras pesquisas em cima disso. Aí uma boa notícia é que esse banco que vai ser construído desse PROAD vai ser um banco público, então os pesquisadores vão conseguir fazer pesquisa em cima disso, né? Foi uma colaboração, uma exigência da nossa colaboração aí com o Ministério, o Einstein. Esses modelos, como eu disse, a gente precisa tomar cuidado que a IA, na verdade, a construção do algoritmo não é o mais pesado ao construir uma IA.
a preparação dos dados, a ciência do dado é o mais pesado numa construção de um modelo de inteligência artificial. A gente entendeu o que esse dado precisa dizer, como ele está, e também tomar cuidado para ele não ficar tão perfeito e acontecer uma coisa que a gente chama de overfitting, que significa ele só enxerga o que está dentro daquele mundinho, ele não consegue generalizar o mínimo do que ele está disposto a aprender. Então, existem técnicas, né, matemáticas e estatísticas para que isso não aconteça. A gente começou com essa iniciativa do CUTS, mas no próximo slide eu vou trazer que a gente tem alguma experiência já nesse campo, né? A gente já participou, tanto eu quanto a Karina, de 2 projetos que falam sobre imagens clínicas, imagens dermatoscópicas para apoio aí à triagem diagnóstica. E a gente sempre precisa colaborar, tanto a nível de diversidade de especialidades, né, quanto essa diversidade de coleta de imagens para a gente não ficar preso àquela representatividade. Aqui, só trazendo aqui para vocês esses dois trabalhos que a gente já concluiu, né? Então, esse primeiro aí foi publicado, foi um aplicativo de triagem de câncer de pele, e esse segundo a gente fez de leishmaniose, e em breve a gente também já está soltando um artigo dele para compartilhar com a comunidade científica. E, de novo, aí a IA não vai substituir especialista, isso nunca vai acontecer, ela vai só fazer com que a fila e que mais pacientes cheguem a esses especialistas. Obrigada, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Espero que tenha apoiado aí um pouquinho, trazido alguns insights aí, e a gente fica aí à disposição para responder algumas questões. Isabelle e Karina, muito obrigado aí pela apresentação, muito esclarecedora, e ajuda a gente a as nossas fotos que a gente recebe aí nos CIATOCs da vida, tá bom? O pessoal deve estar escrevendo no chat agora, e eu vou dar início a algumas perguntas de curiosidade. Existe algum guideline, alguma diretriz, uma linguagem simples que a gente poderia utilizar para orientações de como tirar uma fotografia na área de medicina? Publicados, você diz? Algum documento oficial, algum artigo que traz, igual a doutora Karina foi falando ali, né? Foto de longe, foto de perto, etc. Assim, existe algum documento oficial, assim, alguma coisa que a gente pode se apoiar para eu divulgar para o grupo de profissionais do setor? Ou isso ainda não existe nenhum documento construído como a doutora Karina colocou para a gente? Camilo, que no meu conhecimento não, eu não sei se a Cá vai dizer, porque isso depende um pouco do contexto do projeto, né? Exato. Então, tem projeto que, por exemplo, ele precisa, só dando um exemplo, nesse aplicativo, ele vai ter uma IA auxiliar que ele vai ver se essa imagem é focada ou desfocada. E aí, por causa disso, eu preciso de uma foto desfocada, como exemplo. Então, não existe esse padrão de a foto tem sempre ser nítida, porque nesse caso, por exemplo, eu vou falar, eu preciso que você tire uma foto desfocada para eu conseguir treinar e que ele aprenda que é desfocado. Então, é muito dependente do problema. Do contexto mesmo, né? Eu também já vi algumas, assim, por exemplo, até eu citei telemedicina, é um contexto. Então, na verdade, eu preciso que ele me mande o máximo de fotos possível para eu enxergar. E eu faço bastante telemedicina, né? Atendo pacientes de todo o país aí que me procuram. E aí eu tenho as minhas orientações específicas para isso. Então eu falo, a secretária manda para o WhatsApp falando como que deve ser tirada, quantas fotos devem ser tiradas, e é uma linguagem para passar para o paciente, porque é telemedicina, eu só avaliando o paciente. Agora, a gente vai adaptando mais ou menos diretrizes gerais de fotografia para cada momento. Então, né, quando era leixa era uma coisa, câncer de pele era outra, porque daí é uma lesão sempre pequena. Agora a gente tem muitas lesões, hanseníase que é no corpo inteiro.
E, enfim, já vi alguns artigos publicados mais em relação a uma IA que avalia se o médico consegue tirar uma foto e ele mesmo se corrige, né? Então era algo que quando a gente manda uma mensagem, essa imagem parece estar borrada. E aí via se o próprio médico falava assim, realmente parece que está ruim, vou tentar tirar de novo. Porque é isso, né? Você pode tirar fotos melhores, mas depende da boa vontade da pessoa que está ali, tanto do paciente quanto do médico, de querer ficar tirando mais fotos e testando mais. Dá trabalho, a gente sabe que gasta tempo. Então, eu acho que isso é bem importante, né? O próprio médico se autoavaliar, ou o paciente, entender o que é uma foto boa, o que é uma foto ruim, e adaptando para cada contexto mesmo. Obrigado, Marcelo, Juscelino, doutora Marlene, parabenizo vocês ali no chat, tá? E eu tenho uma outra pergunta, né, curiosidade também, é que no loxoscelismo, né, é interessante que a lesão ela é meio temporal. Então ela começa com uma característica e dependendo, né, da quantidade inoculada, da intervenção que você faz, precoce ou não, se administra certas situações clínicas, a lesão ela vai se comportando de formas diferentes, não é isso? Como que isso vai ser trabalhado aí nesse processo, então, né? A temporalidade da lesão e a sua característica frente para a IA entender que isso interfere muito, né, na forma como que essa lesão se desenvolve no decorrer do tempo. Tanto que é um ponto, a Marlene está aqui no chat com a gente, que ela sempre explica para a gente. E como que a gente vai tratar isso? A gente estratifica, Camilo. Então, é assim, aqui, como eu disse, a gente tem um objetivo. Esse objetivo é a triagem. Então, a gente precisa entender quem são esses pacientes que entram em triagem, né? Até que horário a gente vai considerar nessas lesões. Então, vai considerar sempre que não tem intervenção, né? Tem de 6 a 12 horas, de 12 a 24 horas, de 24 a 48 horas. Então, a gente está estratificando esses bloquinhos, né? E aí a gente trata diferente, né? É tudo acidentes loxocélicos, uma grande classe, mas eles têm esse dado estruturado junto. Acidentes loxocélicos de 6 a 12, acidentes loxocélicos de 12 a 24. Compreendi, tá? Obrigado pela explicação. Só que a gente tem um complicador aí, tá bom? Por quê? O complicador na maioria das vezes, né, o paciente ele não sente a picada. Então ele chega e fala, eu acordei com essa lesão, então eu acordei. Ela pode ter sido picada 1 hora atrás, há 5 horas atrás, há 10 horas atrás. Então essa estratificação já mais um complicador aí para a gente colocar. Eu sei que é só uma provocação e uma colocação, né, não vai conseguir resolver tudo, né? É uma ferramenta que tem suas limitações, como qualquer outra ferramenta vai ter disponível, né? Não, mas aí a ideia, o que a gente está falando? Como a gente tem uma IA específica para a imagem, que ela seja capaz de agrupar o que ela vê de igual. Então, teoricamente, só dando um spoiler, ela está dando bom, tá? A Coragem está ficando bom, mas ela vai conseguir ver que esse grupinho é parecido. Então, provavelmente eles são do mesmo horário, considerando a clínica, né? Isso só pela imagem. Ela consiga agrupar e achar aí qual é essa característica que faz com que pule de grandes extratos de hora. Bacana. O Marcelo Duarte, ele fala, a área da dermatologia enfrenta o problema de busca na internet pelo paciente das imagens parecidas? Doutora Karina que pode responder para a gente. A área já enfrenta o problema de busca... entendi. Você diz assim de o paciente achar que tem determinada coisa, bota lá e fala, realmente é parecido. E vem com isso. Com certeza, né? Acho que é o dia a dia. Os pacientes costumam buscar o Dr. Google, que hoje em dia acho que é o Dr. Gemini, né? E buscam aí várias soluções e respostas, e isso pode ser benéfico ou não, né, algumas vezes. Às vezes benéfico no sentido de que o paciente até procura o médico por se preocupar, mas às vezes ruim também, porque assusta demais os pacientes, né. Mas isso existe e a gente tem que lidar, basicamente, né, quando chega, e aí eu explico, né, e, enfim, aí a gente tem que ir acalmando o paciente ou seguindo para outro caminho, conforme o que a gente realmente diagnostica aqui no ao vivo, né? Mas é isso aí, realmente acontece.
Muito. Doutora Marlene coloca, né, que Camilo, tem diferentes grupos com presença de aranha, ou referiu picado, ou apareceu, então tem outras estratificações, assim, tem mais critérios que vão chaveando aí as fotos e elas vão sendo agrupadas nesses quadradinhos que eu acho que a Isabelle colocou para a gente, né, que acho que é a complementação aí da sua resposta, Isabelle. Ó. Exatamente, obrigada, Marlene. É para a gente reforçar esse diagnóstico aí do Loxosceles. E o Marcelo agradece, então, Karina, a sua explicação aí. Karina, Isabelle, então acho que não tem mais perguntas aqui no chat, eu também acabei as minhas. Gostaria novamente de agradecê-las pela disponibilidade, acho que é um tema bem interessante. Hoje em dia, o que nós recebemos de fotos assim, é impressionante, são muitas, diariamente, vou dizer para vocês aí que deve ter um banco aí de 50, 60 fotos dia, só o nosso setor, né, que é um dos ciatox aí do Brasil. Você imagina, então, se juntasse todos, né? Essas fotos que você recebe, só por curiosidade, é o paciente que tira ou é médico? Ou é alguém da saúde? Geralmente é alguém da saúde que tira. Ah, tá. Chegou ali em algum serviço, né? O assistente, a enfermagem tira foto. Aí chegou, aí foi picar de cobra. Ah, tem a cobra aí? Tem. Manda uma foto da cobra. Beleza. Legal. Identifiquei a cobra. Me manda foto agora do local da picada. Me manda agora foto comparando os dois membros, né? O que está picado e o que não está picado. Sim ou não. Para ver como que é, por exemplo, um que causa edema. Então, o edema é localizado, o edema é progressivo. Perfeito. E tem 2 pontos de oculação? Não tem. Manda foto do local da picada para ver se tem os pontos de oculação. Esse ponto é sanguinolento, é um ponto seco, enfim. Então, as fotos vão chegando e a foto do animal e foto do animal, né, que é muito importante para a gente de forma geral, também a foto das lesões quando são situações que exigem análise de lesão, né? Então, um acidente com Loxosceles, um acidente ofídico, né? São situações, um contato com lagarta, né? São acidentes com os animais que nos ajudam a ajudar ou quem está solicitando ver a lesão, ver como está o quadro local desses pacientes. Perfeito, acho que isso é muito legal, é muito bom, porque daí vocês têm uma equipe que é mais ou menos a mesma e de um número limitado de pessoas que daria para treinar, né? Isso é possível, porque você tem ali determinadas pessoas que você tem acesso, é diferente de quando vem dos pacientes, que daí não tem como ficar ensinando todos os pacientes, né? Quando eles mandam fotos espontâneas. E aí já é outro caso, é um pouco diferente, mas isso é bem legal, acho que dá para ir padronizando mais as fotos, vocês mesmos vão perceber que ajuda muito, né? A foto ajuda muito para todos nós, né? Então, fotos boas fazem diferença. Não, ajuda muito. No caso do Loxosceles, por exemplo, né? O paciente joga no Google, igual a resposta anterior que você deu, né? E aí uma lesão nada a ver, uma lesão infectada, sem características nenhuma de Loxosceles, mas ele joga lá e aí o Google já fala necrose, lesão Loxosceles, você vai perder o membro, aí o paciente já chega falando, fui picado por aranha marrom, tá, e você vê, não tem nada daquilo ali. Exato. E outra coisa que eu acho muito bom em foto, principalmente também no seu caso, é que lesões que mudam muito rápido, precisa tirar foto. Por exemplo, para mim, eu atendo bastante urticária. A urticária, às vezes, some em 2 horas, né? Então, é uma lesão vermelhinha, incha, coça, e depois sumiu. Aí, quando ele chega aqui, eu não tem nada de lesão na pele. E é difícil acreditar, né? E o paciente fala, era assim, vermelhinha, tal. Tá, mas tem muita lesão vermelha que pode dar na pele. Aí, você tem foto? Tenho, mandei para minha mãe. Aí, a gente, tá, esse aí é urticária. Né? Então, a lesão que muda muito é a lesão de Loxosceles também, né? Vai mudando e tal, é que aí só vai piorando, né? Mas é importante saber como era no começo, tal, porque às vezes também já modificou tanto no final que você não consegue ver, ou o paciente passou coisas, né? Vai mudando. E a fotografia. E entendeu como essa rotina de vocês, apesar de estar na rotina, é rica, sabe? Enquanto você estava falando, eu como cientista de dados estava na minha cabecinha assim, queria esse banco. Porque é muito rico isso, assim, para a gente conseguir explorar hoje em dia, né? Com as técnicas que a gente tem, o tanto que a gente consegue ajudar, tanto no ensino quanto na clínica. Esse banco, geralmente, ele vai ser criado com as horas, né? Então, uma lesão que é de 6 a 12 horas. Aí depois uma lesão de 12 a 24, lesão de 48 a 72, lesão de 4 dias, de 7 dias, de 10 dias. Então, nesse banco, propriamente dito, a lesão já vão sendo identificadas com o tempo. Quando é possível, né? E a maioria das vezes é possível, né? E, geralmente é estimado, às vezes, também, né? Como eu disse anteriormente para você, né? Então, vai criando-se um banco também, com certeza. Aí fica interessante de analisar. Perfeito. Agradeço novamente a vocês pela disponibilidade e pelo compartilhamento de conhecimento. Para a gente foi muito rico e
E agradeço publicamente aqui a doutora Marlene também, que foi a indicadora aí desse tema, né? Conheço as pessoas todas, e é bom sempre quando alguém tem conhecimento, né, de pessoas que podem contribuir com a nossa área de toxicologia, trazer esse nome para mim. Doutora Marlene sempre é uma que traz esse nome. Eu agradeço você, Karina, agradeço você, Isabelle, pela disponibilidade do tempo, tá bom? Obrigada a vocês pela oportunidade e fico à disposição, tá bom? Também, muito obrigada. Eu agradeço. Não sei se vocês são mães, mas se forem, desejo Feliz Dia das Mães aí domingo. Também desejo os Dias das Mães às mulheres que estão participando aqui no nosso SIG hoje, tá bom? E convido a todos vocês que nosso SIG vai ser em julho, 3 de julho, e a gente vai trabalhar sobre serpentes brasileiras de importância médica, identificação e biologia, com o Dr. Marcelo Ribeiro Duarte aí, ó. É uma temática em que chega muitas serpentes no grupo, ninguém sabe identificar, então o Dr. Marcelo vai poder ajudar a gente a olhar essas fotos dessas serpentes e trazer umas características básicas aí para ajudar o CEATOX, né, a identificar essas serpentes. Perfeito. Parabéns pela iniciativa aí, muito legal aí a rede de vocês e obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado a todos, obrigado aí. Abraço, Marcelo, que está escrevendo aqui, e Roberto também, que está escrevendo. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado a todos, Mário. Obrigado pelo suporte aí na técnica, tá bom? Bom final de semana para